pensa só, o que pode ser mais poderoso que um exército com 150 mil homens? A resposta é surpreendente: a reputação de uma única pessoa. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das leis mais críticas do poder. Uma que ensina por que a reputação é literalmente uma questão de vida ou morte. E para a gente entender de verdade o peso que a reputação tem, vamos viajar no tempo, lá para a China Antiga, durante o caótico período dos Três Reinos. Lá a gente vai ver uma das jogadas de mestre mais inacreditáveis da história militar. Imagina a cena, um exército gigantesco. Uma verdadeira maré de 150 mil soldados, liderados pelo temido general Sima Yi. Eles estão marchando, sem parar, em direção a uma cidade pequena e aparentemente indefesa. A vitória deles parece inevitável. E dentro das muralhas? Bom, ali está o lendário general Shuliang. E o exército dele? Um punhado de soldados. Não passa de 100. As chances não são ruins, elas simplesmente não existem. A aniquilação parece ser a única saída. Mas, em vez do pânico que todo mundo esperava, em vez de barricadas e preparativos para uma luta perdida, o Liang faz algo chocante. Algo que vai contra toda e qualquer lógica militar. Ele manda seus poucos homens se esconderem, abre todos os portões da cidade e, calmamente, sobe no topo da muralha. Sozinho, completamente exposto, com o exército inimigo já no horizonte, ele se senta, pega seu alaúde e começa a tocar uma melodia tranquila. Qual poderia ser o plano por trás dessa aparente loucura? Quando Sima Yi vê essa cena bizarra, ele para tudo. Ele conhece a reputação do adversário, o famoso dragão adormecido, um mestre da astúcia, um gênio em armadilhas. Ele não está vendo um homem tocando um instrumento, ele está vendo um enigma. Convencido de que aquilo só pode ser uma emboscada brilhante, ele toma uma decisão inacreditável, ordena que seu exército inteiro dê meia volta e recue. E foi assim que Shuliang venceu uma batalha inteira sem disparar uma única flecha. Ele não precisou de um exército. A reputação dele, essa fama de gênio imprevisível, foi a única arma que ele precisou para fazer uma força esmagadora recuar. E aqui está o ponto crucial da história. A reputação não é só algo que vem antes de alguém. Ela molda a realidade. Ela dita como as outras pessoas vão te perceber e reagir a cada passo, antes mesmo que ele seja dado. É da natureza humana julgar pelas aparências, é um atalho que a nossa mente pega. Uma reputação bem construída dá um controle imenso sobre esse julgamento. Ela pode, como a gente acabou de ver, fazer um exército inteiro fugir de medo, ou, por outro lado, fazer com que um erro passe por uma jogada de gênio. E olha, essa citação do Nietzsche resume isso de um jeito brilhante. Uma consciência pesada é um problema particular, interno. Agora, uma má reputação, isso é uma prisão pública, e ela pode paralisar muito mais do que qualquer sentimento de culpa. Agora, saindo lá da China Antiga, vamos avançar um pouco no tempo para ver como esses mesmos princípios foram usados por um dos maiores showmen da história, P.T. Barnum. Se tinha alguém que entendia como criar e destruir reputações, era ele. O que é realmente fascinante no Barnum é que ele era um estrategista que se adaptava. A arma dele mudava de acordo com o poder e a influência que ele tinha no momento. Dá uma olhada. No começo, quando ele ainda não tinha uma grande reputação, ele usou a dúvida como se fosse um veneno. Ele plantou umas sementinhas de desconfiança na imprensa sobre um rival e ficou só observando o negócio do cara desmoronar. A dúvida é uma arma poderosa para quem ainda está construindo o próprio nome. Mas depois que ele já estava estabelecido, a tática ficou bem mais sutil e, sinceramente, muito mais devastadora: o ridículo. Ele montou um show de hipnotismo de mentira, uma paródia tão engraçada e absurda que a apresentação séria do concorrente virou piada da noite para o dia. Mas muita atenção aqui. A reputação é uma ferramenta extremamente volátil. Um ataque mal calculado pode sair pela culatra de um jeito espetacular. E aí, essa arma tão poderosa se vira contra quem a está usando. A história trágica de Mitsushia é um alerta assustador. Enquanto ele era o favorito do governante, tudo que ele fazia era visto como prova de amor e devoção. Mas, no momento em que a reputação dele foi manchada pelos rivais, exatamente as mesmas ações foram reinterpretadas como ofensas gravíssimas. A lente da reputação mudou completamente a percepção dos fatos. Um exemplo mais moderno é a campanha feroz que o Thomas Edison fez para desacreditar o Nikola Tesla. A agressividade dele foi tão grande que, ironicamente, a campanha acabou manchando o próprio legado do Edison, que ficou com fama de vingativo.
o tiro saiu pela culatra. Certo. Então, com tanta coisa em jogo, sendo a reputação capaz de construir ou destruir impérios, como é que se cultiva e, mais importante ainda, como se defende esse ativo tão vital? A melhor forma de pensar nisso é imaginar a reputação como uma mina de diamante. Ela é valiosíssima, resultado de muito trabalho, mas precisa ser vigiada o tempo todo contra ladrões que estão sempre buscando uma brecha na segurança para roubar essa riqueza. Para proteger esse tesouro, existem alguns passos que são cruciais. Primeiro, a reputação precisa ser construída sobre uma base sólida, algo marcante. Segundo, é preciso estar sempre vigilante, tentando antecipar os ataques. E muito importante, quando um ataque vier, nunca pareça desesperado ou defensivo demais. A calma projeta força, o desespero, insegurança. E aqui vem o detalhe mais importante. Diferente de outras leis do poder, esta não tem um lado B. Não existe um cenário em que ignorá-la seja benéfico. Negligenciar a própria reputação não cria um escudo. Pelo contrário, só entrega para outras pessoas o poder de definir quem se é. O ponto central é que é preciso assumir o controle da própria narrativa. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se alguém não está moldando ativamente a própria reputação, quem é que está fazendo isso por essa pessoa? E quais serão as intenções de quem está no controle?